Se você chegar em um determinado lugar, vamos dizer assim, do seu emprego, e você se sentir menosprezada, você pode ter certeza que você está no lugar errado, porque aquele lugar não te merece, porque o fato de você ter um filho não te diminui em momento algum. Meu nome é Larissa, eu tenho 33 anos, jogo handball há 18 anos, sou formada em educação física e amo essa área, assim, trabalho nessa área, né? Tenho um filho de 5 anos, o Enzo Miguel, com 16 anos eu tive uma proposta para ir para um clube de Santa Catarina, né, Concórdia, que hoje é um dos maiores clubes de handball a nível de Brasil. Então eu saí para jogar handball, fui embora e escolhi a educação física exatamente para isso, para seguir nessa área, seguir nessa carreira que era o que eu tanto gostava. Eu fiquei 1 ano lá e eu sempre fui muito apegada à família, né? E no meu caso era eu, a minha mãe e o meu irmão. Então para mim ficar longe de casa foi muito difícil. A gente tinha uns jogos abertos em São Paulo. E na semana que a gente ia viajar para São Paulo, eu fui almoçar na minha mãe, aquela coisa de mãe, né? E aí ela fez uma coisa que eu gostava muito de comer e eu fiquei toda contente. A hora que ela colocou na mesa, eu saí. Aí eu voltei assim, daí minha mãe começou, você tá grávida. E eu falei, mãe, da onde que você tá tirando isso? Eu me cuido, tomo remédio, já estava casada, tudo, mas sempre me cuidando. Porque, assim, a gente sempre vai adiando essa situação de ser mãe, o fato de você ser atleta, trabalha o dia inteiro, treina à noite, faz academia. Então, você vai protelando algumas coisas. E a gravidez era uma. Aí, viajei para São Paulo e fui jogar os Jogos Abertos Paulista. E aí, eu passei mal no final de semana, assim, daí meu esposo falou assim, amanhã, que era numa segunda-feira, a gente vai fazer exame de sangue cedinho, a gente vai no laboratório. Aí eu fiz o exame cedo e eu lembro, assim, é engraçado que a gente brinca, assim, meu marido, ele se atrasa com algumas coisas e naquele dia o exame ficava pronto 10h30. Quando foi 15 para as 10, ele me ligou, já tô aqui na frente do laboratório. Aí ele chegou em casa com o exame fechado, ele não abriu. Aí ele me deu o exame e a gente abriu junto. E quando eu li o exame, eu estava esperando assim, positivo, negativo, alguma coisa assim. E ele estava escrito reagente. Aí eu olhei para ele e falei assim, o que é reagente? Daí ele, pesquisa na Google. Foi a primeira coisa que eu abri para ler, a primeira descrição, falava assim, reagente significa que você tem uma sementinha crescendo dentro de você. Aquele susto, né? Mas fiquei muito feliz. Era um sonho, mas ao mesmo tempo eu falava, poxa, e agora? E aí a única coisa que eu me preocupava no meu dia a dia era assim, eu vou me cuidar para ter um parto normal, porque se eu tiver um parto normal, eu consigo voltar antes para o esporte, né? Ele nasceu numa quarta-feira, eu trabalhei até na sexta-feira. Até na sexta-feira eu fazia atividade física normal. Aí ele nasceu cesárea, foi a maior alegria. Guardei os 40 dias e voltei a treinar. Voltei, levava ele para o ginásio comigo, meu esposo ficava com ele, aí eu treinava meia hora, dava mamar, treinava mais meia hora, dava mamar. Aí a gente tinha os Jogos Abertos, que era o meu maior objetivo em retornar, que era em novembro, em Francisco Beltrão, tanto que eu não queria ir para esses Jogos Abertos, porque o Enzo não tinha nem 4 meses ainda, e ele falava, não, você vai, a gente vai te ajudar, eu vou te ajudar. E aí eu fui para Francisco Beltrão, foi super longe, assim, levei o Enzo, levei piscininha para dar banho, a minha equipe, assim, a maioria das meninas me ajudavam muito. É uma coisa assim, se você não tiver muita opinião, é difícil de você ir fazendo isso, porque eu dava mamar no peito, inclusive eu dei mamar no peito até ele completar 4 anos, e foi muito cansativo, porque como eu falei, como a gente joga um jogo muito atrás do outro, o tempo de recuperação é muito curto,
A nossa rotina como atleta é muito assim, você chega de um jogo, você toma um banho, você quer descansar, você quer deitar, você quer dormir. E a partir do momento que você tá com um bebê, não tem como você colocar ele no seu tempo. Você que tem que se encaixar no tempo dele. Eu falo assim, é só você vivendo isso para você superar os desafios, né? Mas vale muito a pena. Eu sou professora, né? Eu era professora de educação física, trabalhava com isso, normal, com as minhas aulas. E aí eu levei, assim, até o quinto mês e meio, mais ou menos, eu levei musculação normal, fui encaminhando. E aí depois eu comecei, assim, mais com caminhadas, com atividades mais leves, né? Mas também eu fui até o final da gestação com as atividades. O handball não tem como você praticar ele sem ter o contato pessoal ali o tempo todo, uma marcação, para você estar arremessando, tem o salto. Então, assim, o handball eu interrompi. Quando eu descobri, eu parei com o handball. Enquanto a estar praticando atividade física durante a gestação, eu não tive muita, na verdade, eu não tive nenhuma negativa, assim, mas em relação a voltar a jogar tanto quanto eu falei assim, vou para os Jogos Abertos em novembro com o meu filho com 3 meses e meio. Aí muita gente me criticou por isso, muitos amigos, pessoas mais próximas assim, ai Larissa, você é louca, meu Deus, você vai viajar, você vai levar esse menino. Sim, pro meu psicológico eu tive que ir lidando com isso. Eu, graças a Deus, sempre tive meu esposo muito presente, tanto que a profissão dele permitia ele ser mais presente que o normal. Eu fui para os Jogos Abertos em Francisco Beltrão, fiquei 4 dias se virando com o Enzo, depois ele foi, concluiu os dias comigo. É um desafio completamente diferente de você simplesmente ser mãe. Você ser mãe, ser atleta e querer retornar muito rápido, te desafia dobrado, assim, sabe? É aquilo. Não basta ser mãe, né? Você tem que viver cada momento. E aí você tem que viver o seu momento, porque isso pede pra gente também, porque tem muito... É muito assim, eu mesmo posso te dizer, o risco de você, de repente, ter uma depressão pós-parto é muito grande. Eu falo assim, muitas pessoas te julgam ou te dão algumas negativas achando que estão ajudando. E eu não digo até que não esteja ajudando, só que naquele momento você tem que saber receber, porque se você não... se o seu psicológico não estiver preparado, você não dá conta. Jogos Abertos do Paraná, que foi o primeiro que eu fui, eu acho que é um dos momentos da minha carreira como atleta que eu nunca vou esquecer. A gente lutou muito pelo título, há anos a gente vinha trabalhando, e lá foi uma coisa assim, todo mundo me acolheu, todo mundo me ajudou, e foi os jogos que a gente foi campeãs, sabe, em cima da equipe de Cascavel, que sempre foi a maior rivalidade, Maringá e Cascavel, aqui no Paraná, e nós somos campeãs nesses jogos. Então, para mim, a sensação de estar ali, de estar sendo campeã de algo que eu batalhava há muitos anos, e ao mesmo tempo eu olhava e eu tinha o meu filho junto comigo. Então, assim, foi uma sensação maravilhosa. Você se sente... Como que eu posso te dizer, assim... Você se sente mais mulher, assim, sabe? Porque, como eu te falei, o desafio é dobrado. As circunstâncias são dobradas. E eu estava conseguindo algo que algumas pessoas falavam que eu não ia conseguir, que ia ser difícil. Então, assim, foi bem marcante. Eu trabalhava num colégio particular, então a licença maternidade do trabalho eram 4 meses, né? Foram 4 meses na rede privada, te dá 4 meses na época em que eu voltei. E no handball era assim, era uma briga constante com o meu médico, né? E aí, doutor, tô bem? Posso voltar? Larissa, pelo amor de Deus, no mínimo 40 dias, ele falava. E eu brinco que eu não senti nada, eu não tive enjoo, eu não tive desejos, assim. Foi uma gestação muito boa. Era um colégio de 3 andares, eu fazia tudo por escada.
mas eu fazia por escada por opção, a gente tinha elevador. Então, graças a Deus, a minha recuperação foi muito tranquila. E aí, quando eu completei os 40 dias ali, o meu médico já me liberou, ele falou, não, você pode voltar. Tive que colocar o Enzo muito cedo para ir para a escola. E no início eu sofri bastante, até o ano passado eu fiz uma opção em parar de jogar handball no alto rendimento, porque assim, eu trabalhava o dia todo, eu saía de casa às 6h30 da manhã, por exemplo, trabalhava o dia todo, já ficava no meu local de trabalho, que é a Secretaria de Esportes, em Maringá, eu trabalhava na Secretaria de Esportes, e ali mesmo eu já ficava para o treino. Na maioria das vezes eu saía de casa com ele dormindo e chegava com ele dormindo. A gente que tem essa vida, a gente ama o esporte, a gente vive aquilo. Só que assim, o meu filho começou a crescer e eu não me via mais presente. Então assim, eu e o meu esposo, a gente trabalha como professores de educação física, e acontecia muito da gente viajar aos finais de semana para jogos e levar ele ir para a quadra, e todo mundo já conhecia o Enzo, e o Enzo correndo na quadra. E aí eu fiz uma opção em parar para viver um pouco para ele, porque ele estava crescendo e eu não estava vendo, né? Ele sempre me acompanhou muito. Então ele começou a enjoar muito cedo dessa rotina de ginásio, de quadra, de viagem. Aí foi onde eu dei uma pausa no alto rendimento, aí dei um tempinho para mim. Eu demorei muitos anos para ter filho, depois que eu casei, né? Eu casei em 2007 e fui ter o Enzo em 2015. Então, assim, para as futuras mamães, eu sempre falo para as minhas amigas isso, não espera tanto tempo, aproveita, é uma fase maravilhosa. Eu acho assim, mudou muito a minha vida, mudou, e hoje, se fosse para eu voltar lá atrás e começar de novo, eu começaria de olhos fechados. Cada vez que ele chega, mamãe, eu te amo, papai, eu te amo, é uma coisa que vai te dando forças para tudo, sabe? Então eu digo assim, aproveitem, curtam o momento de ser mãe, não fique adiando assim, porque eu preciso melhorar minha casa, eu preciso melhorar o meu emprego, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. Gente, isso é mito. Claro que quanto mais estrutura você tem, melhor você vai conseguir se desenvolver com a gestação e com o filho. Mas eu não acreditava muito. Não é que eu não acreditava, eu não vivia isso. Mas hoje eu vejo muito assim, realmente, aonde tem um, tem dois, aonde come um, come dois, é muito isso. Isso é muito real, porque assim, a fase de gestante, ela faz assim, quando você vê, você já tá com o neném no colo. Aí tem aquela fase de eu não durmo, o neném tem cólica, eu tô cansada. Aí você pisca o olho, essa fase passou, e você vai criando com você uma pessoa assim, um serzinho que se torna seu melhor amigo, que você tem o maior amor do mundo em tão pouco tempo. E eu falo assim, não fiquem adiando esse momento, é um momento maravilhoso. E uma coisa que eu falo sempre assim, curtam cada momento, porque passa muito rápido mesmo, e é maravilhoso. Se eu passar por uma outra gestação hoje eu não sofreria pelos outros, o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. É um momento seu. No trabalho, na sua profissão, um filho jamais vai te tirar o dom da sua profissão. Então, assim, vai muito de você, da sua pessoa, saber lidar com o momento. Isso não vai te fazer uma profissional menos qualificada a ter um filho. E se você chegar em um determinado lugar, vamos dizer assim, do seu emprego, e você se sentir menosprezada, você pode ter certeza que você está no lugar errado, porque aquele lugar não te merece, porque o fato de você ter um filho não te diminui em momento algum, muito pelo contrário, te dá forças. E como eu disse, assim, meu esposo, ele trabalha com handball também, e a gente trabalha na cidade de Sarandi, e então assim, ali passou pelas nossas mãos. Eu falo pelas nossas porque ele é o técnico, mas eu trabalho muito junto com ele. Então, assim, passou muitas meninas ali que descobriram que estavam grávidas, que não tinham o pai junto, que passaram por aquele desafio de ter que contar para os pais que estavam grávidas.
E eu acho assim, você poder contribuir na vida dessas pessoas é muito importante. E eu me considero assim, eu acho que eu fui muito importante para algumas meninas, porque eu mostrava para elas assim, tá vendo? Dá para seguir, vida segue, vida continua. Tanto que eu tenho a minha cunhada, que ela é bem mais nova do que eu, né? Ela tem 2 filhos, ela é casada com o meu irmão, ela tem uma menininha da idade do meu filho e mais um menininho mais novo. Cara, ela vai lá, ela joga handball comigo, ela treina handball comigo. Para mim é muito gratificante ver isso, porque assim, a gente tá treinando handball ali, a gente olha pra quadra, nossos filhos estão correndo, estão brincando, estão se divertindo. Tem mais meninas que passaram por gestação na equipe e hoje voltaram a jogar handball. E às vezes elas não viam a vida desse jeito. Parecia que, meu Deus, agora eu tô grávida, eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar da minha vida, eu nunca mais vou poder sair, eu nunca mais vou poder jogar handball ou qualquer outro esporte que seja. E eu acho que elas assim se espelharam muito vendo o que eu passei, os desafios constantes, eu mostrava para elas que era possível, que dava para você conciliar. E hoje eu vejo elas na quadra treinando, jogando, viajando. Então assim, é muito gratificante saber que você contribuiu para isso. É bem isso mesmo, né? Mulheres lutam, mas mães lutam em dobro. O desafio tudo é dobrado, né? E hoje, assim, você conciliar, porque muita gente acha que mulher tem que estar só em casa, tem que... É o tal do lava, limpa e seca. E aí você é mãe. E a partir do momento que você é mãe, você luta em dobro, porque, assim, às vezes você chega tão cansada, você quer deitar, você quer descansar, e aí você encontra aquele serzinho ali com energia acumulada. Mãe, quero brincar. Mãe, olha meus heróis. Mãe, vamos jogar bola? O meu filho mesmo. Com essa pandemia, tem dias, sem brincadeira, que é meia-noite, ele fala assim, mãe, vamos correr um pouco? A gente vai em volta do quarteirão com ele, para ele correr. Ele fala assim, mãe, eu preciso fazer exercício. Mãe, eu tô com muita energia, ele fala. E a partir do momento que você tem um filho ou uma filha, você chega em casa, você tem que estar bem com ele, porque ele não tem culpa de nada. Você tem que preparar a comida dele, você tem que fazer... E assim, criança sente muito, você tem que estar fazendo as coisas com amor. Então, realmente... mulher, ela luta, mas a mãe, ela luta em dobro, porque você tem que estar disponível para uma criança 24 horas por dia, né? Te exige dobrado tudo, não tem como você fugir dessa responsabilidade. Por mais que você tenha um pai que seja super presente, tem coisa que pro filho é a mãe e ponto, acabou. E aí é isso, realmente dobrado. E parabéns pela iniciativa de vocês, eu acho que é muito importante e só quem já passou por esses momentos assim sabe o valor de ver alguém dando força, as pessoas estimulando. Parabéns mesmo, eu acho que vocês vão ajudar muitas futuras mamães aí. A mãe joga de basquete, futebol e handball. Ela joga 3 jogos e eu jogo 2 jogos. Tchau!